Olá, mais uma aula do Excel além dos números. Tá aqui. Detesto esses panos de fundo, mas hoje resolvi testar. Vamos lá então. Agora nós vamos ver uma dúvida que me mandaram, perguntando como se identifica que uma escala, por exemplo, de 5 semanas passou para a seguinte. Então, nada nessa mão, nada na outra mão, vamos começar a mágica do Excel. Primeira coisa, início e fim do mês. Vamos lá, o início do mês, vou colocar aqui 1º de 23. E uma forma rápida de se formatar as datas, Shift Ctrl cardinal. É uma formatação rápida, que eu poderia ter qualquer coisa, ó, 4879, que é uma data, todo mundo sabe, já viu a minha aulinha de data. Ctrl Alt, Ctrl Shift e cardinal, formata. E agora, que eu tenho aqui a primeira data, o primeiro dia do mês. Como é que eu descubro o final desse mês? Vamos lá para a função fim mês. A função fim mês, ela tem dois argumentos. Vejam, primeiro é a data inicial. E a segunda é fim desse mês, quantos meses para frente? Gente, aqui eu vou colocar 0, porque eu quero o final do próprio mês. Formatado, 31 de janeiro. Vamos ver se essa fórmula faz a verdade? 15 de agosto de 22, 17/7 de 23, 1/9 de 23, não importa qual a data que eu esteja, ou o dia do mês, se eu colocar fim mês, vou colocar o outro parâmetro aqui em cima, ó. Vou dizer que ele é 0. O que está acontecendo aqui? Peguei fim mês com 0, né? A data que está no H2 e o número de meses que está no I1 fixo, porque eu vou descer essa data. E vou mostrar para vocês. Olha, julho foi a 31, e se eu tivesse colocado 12/2 de 21? Olha, 28. Então, ele sabe anos bissextos, né? Meses que terminam com 30, com 31. Então, a função fim mês, vou colocar aqui meu fórmula texto, mostrando qual é a fórmula que está ali dentro. É a fim mês que me mostra exatamente como é a função que está naquela célula. Está escrito fim mês do C2, tá aqui, e eu deixei o 0 colocado. Se eu tivesse, em vez de 0, colocado, por exemplo, 3, vejam o que ele faz. Agosto, setembro, outubro, novembro. Qual é o final? De 3 meses após essa data. Então, a função fim mês tem o objetivo de nos levar para o final do mês. Vamos aqui, então, dizer que essa nossa primeira folha é a de janeiro. E agora eu quero começar a ter os dias aqui embaixo. Então, eu vou pegar a primeira coisa e vou dizer assim, o primeiro dia da minha escala é 1º de janeiro. Quero os próximos dias. O que eu vou fazer? 1º de janeiro mais 1. E eu vou trabalhar com 5 semanas. Isso significa 7 dias vezes 5, 35 datas aqui. Vamos ver até onde que vai isso. Se eu cheguei em 35, 33, 34, 35. Então, acabei de colocar datas para o resto, né? Eu peguei o 1º de janeiro ali e fui continuando. Agora, o que acontece? Se eu estou trabalhando com uma escala, com uma coisa pequena, eu não quero ver essas datas desse tamanho tão grande. O que me interessa é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Existe uma formatação, vou marcar todo mundo e vou vir aqui, ó. Formatação personalizada, que se eu disser apenas DD, vejam o que ele vai fazer. Ele vai colocar o dia, ó. Mas a data está toda ali dentro. A única coisa que o Excel está fazendo é mostrando a data como eu pedi, apenas o DD, ok? Vou fechar aqui mais um pouquinho. E aqui vou diminuir também, que não me interessa muito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver os dias da semana. Como é que nós vamos ver esses dias da semana?
Agora quietinhas que eu vou voltar a gravar. Não, vou voltar a gravar. Então, para o dia da semana, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui embaixo, vou dizer que ele é igual ao de cima. Simplesmente isso. Ao fazer isso, se eu tivesse formatado, por exemplo, para data, vocês vão ver, ó, está mesmo para data. Eu poderia usar qualquer formato de data que me interessasse aqui, porque eu estou só apenas dizendo que eu quero igual ao de cima, né? Data aqui, ó. Poderia colocar esse enorme. Tá lá. Mas eu quero o dia da semana. O dia da semana tem um truque. Eu venho no personalizar e digo, vai dizer o dia 1 até 9, depois começa 10, 11, 12. Quer dizer, quando o dia tiver uma posição, mostra uma posição só. Se eu coloco 2, vai pôr o 0, 01, 02, 03, até o 09. Se eu coloco 3, ele diz o dia da semana abreviado. E se eu puser 4, o dia da semana por extenso. Veja. Então, vou começar com o dia da semana abreviado. E aqui está. Eu tenho domingo, segunda. Isso aqui está muito chato. O que que eu vou fazer para que ele não fique assim? Eu vou selecionar 13 e não vou mesclar, porque mesclar me incomoda, que depois não consigo selecionar tudo. Vou dar um centrar na seleção, que é muito melhor do que o mesclar. Vejam. Eu poderia ter centrado nessa seleção toda aqui, e ele fica sem incomodar nas linhas de baixo. E agora o que acontece? Vejam, eu tenho de domingo a sábado, tenho a minha primeira semana. De domingo a sábado, tenho a minha segunda semana, então já vamos fazer assim, que nós vamos economizar, ó, F4. De domingo a sábado, F4. F4 repete o último comando que eu dei. O último comando foi pintar de cinza naquela tonalidade. O próximo vai ser o quê? Vou usar uma outra tonalidade mais clara de cinza. E agora eu vou vir aqui e vou dar F4. Também fez a mesma coisa. Dias. Aqui eu não tenho centralizar na seleção na vertical. Então, infelizmente, vou ter que usar assim. E agora, formato, que vocês sabem que eu sou maluca por formatação. O que que acontece aqui? Esse pedido foi de alguém que me dizia o seguinte, professora, ele trocou de mês no meio da minha quinta semana. Vamos colocar aqui primeira semana. Vamos centrar na seleção aqui, essa primeira semana. Vou dar um negrito e vou fazer isso aqui. Agora eu vou copiar. Segunda semana, terceira, quarta e quinta. Tenho 5 semanas. Correto? Então, posso fazer uma escala para 5 semanas. O que que vai acontecer nessa semana? Vou pintar de outra cor só para a gente perceber aqui, ó, que eu tive alguns dias na quinta semana que não pertencem ao mês de janeiro. E quando eu começar aqui a minha folha de fevereiro, eu quero que esses dias que já estão aqui venham preenchidos na folha de fevereiro. Então, o que que eu vou fazer para fevereiro? Primeira coisa, eu vou copiar isso aqui tudo e vou trocar para 1º de fevereiro. Vejam que ele já vai me dizer, o mês de fevereiro acaba em 28 de fevereiro de 2023. Vou diminuir aqui. E agora? O que está acontecendo? Acontece que a semana inteira, a quinta semana, é do mês de março. Vamos achar uma outra cor para pintar aqui. E isso está na minha segunda escala de 5 semanas. Vejam, a semana não está por meses, ela está mesmo por 5 semanas. Minha escala, meu fluxo de caixa, seja o que você quiser fazer semanal e que decida fazer 5 semanas de cada vez, vai ter sempre este problema.
A quinta semana pode estar inteira ou parcialmente no mês seguinte. O que nós vamos identificar aqui? Como é que eu vou fazer para saber se o mês trocou? Eu vou fazer o seguinte, vou usar a função mês. E olha lá, o mês daquela célula está me dizendo que é janeiro. Quando chega aqui, ele diz que é fevereiro. Se eu usar essa mesma função mês aqui embaixo, ó, ele vai me dizer que é fevereiro, quando chegou nesses aqui, são março. Então, se eu consigo identificar que o mês mudou, eu consigo trazer para o mês seguinte os dias ou o conteúdo do que tinha no mês anterior. Então, imaginem que aqui eu tivesse a Ana e o Rafael. E que eles têm folga, 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 por uns tracinhos, porque eu não gosto de trabalhar sem esses limites, a gente fica meio perdido. Aqui a Ana teve mais uma folga, o Rafael teve outra. Folga, 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 folga. E aqui, dia 30 e dia 2. Ou seja, quando eu chegar aqui em fevereiro, eu tenho que identificar que a Ana já teve algum período de folga. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer aqui um PROC-X ou um PROC-V, alguma coisa do gênero. Como que eu vou procurar? Eu vou fazer um PROC-X, aproveitar para ver o PROC-X. PROC-X do quê? Desse dia, fica solto o dia, da coluna, e a linha fica presa. Onde que eu vou procurar? Vou procurar na linha da Ana. Desculpa, vou procurar, olha, desculpa, vou procurar na linha dos dias. E eu só quero a 6, por isso que eu detesto o mesclado, ó. O 6. Quando eu encontrar, eu vou buscar o que a Ana tinha de folga. Se não encontrar, vou deixar em branco. Que tipo de correspondência eu quero? 0, só traga se for idêntico. E ao copiar esse PROC para frente, em que dia a Ana tinha folga, a Ana não tinha folga, mas se eu copiar o Rafael para frente, o Rafael aparece com a folga aqui. Por que apareceu 0? Que apareceu 0 porque está aqui, ó, existe, mas não tem conteúdo. Se eu tivesse dito trabalhou, 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 e nos outros dias trabalhou, trabalhou e trabalhou, ou seja, tem toda ela preenchida, ele ia ter trazido trabalhou, 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 folga. Vamos fazer uma formatação condicional para aparecer a folga aqui. Formatação de condicional, realça a célula quando for igual a F. Vou deixar o próprio vermelho, tá? Ok. E ele me traz uma folga. Então, eu consegui identificar os dias desta quinta semana aqui. Esse mês eu não usei para nada, eu só usei para mostrar para vocês que eu consigo identificar que o mês mudou. Tá? E agora, aqui eu deixei, posso deixar esse PROC para todo mundo, como tá, ó, e por cima dele vou digitando. Essa é a escala que eu mando pronta para o departamento, e ele pode subscrever a minha fórmula. Então, esta foi um jeito de se encontrar o que havia na quinta semana, que já era da semana seguinte, tá? Aqui eu estou fazendo sempre escalas de 5 semanas e as escalas começam no primeiro dia do mês. Podia ser diferente, podia ser sempre no primeiro domingo do mês. E aí eu pegaria coisas diferentes. Aqui eu comecei 1º de fevereiro e 1º de janeiro.
Espero que essa aula tenha ajudado vocês para conseguir identificar, para conseguir passar de um período para o outro algum conteúdo. Até a próxima!